Vamos lá, galera, dar início à nossa aula de número 7, segunda aula tratando sobre a Lei 6968 de 96, a Lei do ICMS no estado do Rio Grande do Norte. Primeira aula, a gente bateu bastante ali na questão de hipótese de incidência, momento de ocorrência do fato gerador. Nessa segunda aula, agora, a gente vai bater bastante na questão de base de cálculo, tá? Assim como na primeira aula sobre o ICMS, essa segunda aula traz questões que com certeza vão estar na sua prova, é a temática. Base de cálculo, hipótese de incidência, responsabilidade, né? Sujeição passiva no geral, momento da ocorrência do fato gerador, a quem cabe o ICMS. Isso daí, os aspectos, né, do fato gerador do tributo, é sempre objeto de prova, tá? Então, assim, fez uma base legal nisso, boa parte das questões sobre o ICMS você mata no seu concurso, tá? Sem mais delongas, vamos para cima da questão. A empresa importadora Potiguar Limitada realizou a importação de equipamentos eletrônicos do exterior. No momento do desembaraço aduaneiro, os valores apurados e convertidos para a moeda nacional foram: valor da mercadoria, R$200 mil, sem o ICMS embutido. A gente vai falar sobre isso. Geralmente as questões que tratam sobre cálculo do ICMS, o cálculo da base de cálculo do ICMS na importação, o ICMS geralmente não vem embutido no valor ali. Por quê? Porque é um valor que você está pagando a um vendedor lá de fora do país, né? Lá no país do camarada que está remetendo aqui para cá, ele não tem o ICMS, tá? Então você vai ter que embutir esse ICMS, diferentemente das questões que tratam sobre operações aí intraestaduais ou interestaduais, na qual quando bota o valor da operação, ali já tá o valor do ICMS, tá beleza, pessoal? Vamos voltar aqui. Uma outra questão também, aqui nessa questão, foi dado já em reais. Como o nosso curso é completaço, a gente vai abordar ali uma situação que está lá no artigo 11, que trata de qual taxa de câmbio é aplicável quando esse preço é dado em dólar, tá? A questão aqui foi facilitada nesse sentido de ter dado em real. Mas se fosse dado em dólar, a banca pode trabalhar em pegadinhas com você, dando taxa de câmbio, várias taxas de câmbio. A taxa de câmbio utilizada no imposto de importação foi tal, taxa de câmbio no dia do pagamento do ICMS foi tal. Entendeu? Você tem que saber qual seria a taxa de câmbio que seria utilizada. Não vai nessa questão, mas a gente vai abordar. Por quê? Porque o nosso curso é super completo. Então, o valor da mercadoria, R$200 mil. O imposto de importação, R$30 mil. O IPI, R$20 mil. O imposto sobre operações de câmbio, R$5 mil. A taxa de utilização do Siscomex, R$400. Multa aplicada pela Receita Federal por erro de classificação fiscal, R$2 mil. Despesas com armazenagem e capatazia do porto, R$3 mil. Honorários do despachante aduaneiro, R$2.500. E a alíquota do ICMS aplicável nesta importação, 18%. Isso aqui é importante por quê? Porque depois que a gente calcular, ver quais dessas parcelas que entram no cálculo, a gente vai ter que dividir por 0,82. Por quê? Porque o somatório não vai constar o valor do ICMS. Então vão faltar 18% daquela base de cálculo ali, visto que o ICMS é um imposto por dentro que compõe a própria base de cálculo. Ok? Vamos lá no artigo 10º, galera, que fala sobre a base de cálculo do imposto. A base de cálculo e para nossa situação aqui, na importação, é aqui o inciso 5 que regula, Na hipótese do inciso 9 do artigo 9º, lembra que a gente estudou no artigo 9º, na aula anterior, que fala do momento do fato gerador? O inciso 9 do artigo 9º fala do fato gerador que ocorre por ocasião da importação, o ICMS importação, que ocorre no desembaraço aduaneiro. Então, esse inciso 5 está falando da base de cálculo na importação. A soma das seguintes parcelas: o valor da mercadoria ou bem constante nos documentos de importação, observados e disposto no artigo 11. O artigo 11, vamos lá no artigo 11, só para a gente não perder aqui o raciocínio. O artigo 11, como eu já falei, ele trata da taxa de câmbio, galera. Na questão não foi preciso trabalhar, mas olha aqui, o preço de importação, deixa eu botar um marca-texto aqui. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação. Então, se a questão desse em dólar,
o valor da mercadoria e desse várias taxas de câmbio. A taxa de câmbio, no dia que a mercadoria saiu lá do país de origem era tanto. A taxa de câmbio no dia do pagamento da mercadoria foi tanto. A taxa de câmbio utilizada no imposto de importação é tanto. Era essa taxa de câmbio aí, utilizada no imposto de importação, que você teria que aplicar para converter para real o valor da mercadoria, ok? Na questão não vai ser preciso. Sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação de taxa de câmbio até o pagamento do efetivo serviço. É a taxa de câmbio utilizada no imposto de importação e pronto. Aqui o parágrafo único, pessoal, tem interessante também. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto sobre a importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. Então, a questão também poderia trabalhar o seguinte, trazer uma situação na qual fosse dado o preço da mercadoria, e fosse, que é o preço declarado para quem está vendendo aqui para o Brasil, e trouxesse aí uma situação hipotética na qual a autoridade aduaneira estabeleceria um outro preço, por achar que o preço aí declarado não merecia fé. Seria o preço estabelecido pela autoridade aduaneira que você utilizaria, tá? Por quê? Porque ele se sobrepõe ao preço declarado conforme o parágrafo único do artigo 11. Show de bola, galera? Vamos voltar para a tela. Então, a gente já tem aqui o valor da mercadoria. Vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui na questão, já sabe que esse valor aqui vai entrar. Show? O imposto sobre importação, né, aqui na linha B. Então, o imposto de importação também entra. Show. O imposto sobre produtos industrializados. Então, vamos ver se tem IPI. Tem IPI? Tem IPI. Entra também. O imposto sobre operações de câmbio, nosso querido IOF. Tem IOF aqui? Tem, vai entrar também. 5 mil. Quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Então, a gente vai... Aqui é um termo genérico, né? Impostos, taxas e contribuições e despesas aduaneiras. Tá? A gente vai ter que dar uma lidinha lá no parágrafo 6º para ver o que se enquadra como despesas aduaneiras. Aqui o parágrafo 6º, do artigo 9º. Entendem-se como despesas aduaneiras aquelas efetivamente pagas à repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria. Então, isso aqui é um marco temporal, né? Até o momento do desembaraço, que for pago relacionado à repartição alfandegária é despesa aduaneira. Tais como, aí vai exemplificar o que é despesa, o que são exemplos de despesas aduaneiras. Isso aqui, ó, é uma lista exemplificativa, tá? Ó, tais como. Pode ter outros exemplos. Diferenças de peso. Beleza. Diferença de peso vai cair como despesa aduaneira, classificação fiscal e multas por inflação. Então, diferença de peso, classificação fiscal e multas por inflação são exemplos de despesas aduaneiras. Excluindo-se, vamos botar em outra cor aqui, excluindo-se, ou seja, não são consideradas despesas aduaneiras. Adicional de tarifa portuária, se tiver lá adicional de tarifa portuária, não entra na base de cálculo do ICMS. Armazenagem, capatazia, estiva, arqueação e valores pagos ao despachantes e outros valores pagos a terceiros que não a aduana. Então vamos dar uma olhada lá. O que está faltando aqui, ó? Taxa de utilização do Siscomex. Taxa entra. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui, ó. Na linha E. Ó. Quaisquer outros impostos, taxas, não taxa do Siscomex, entra. Show. Multa aplicada pela Receita Federal por erro de classificação fiscal. Entra também. A gente acabou de ver aqui, ó. No parágrafo 6º. É enquadrada como despesa aduaneira. Aqui, ó. Classificação multas por inflação. Tá? Por classificação fiscal. Então, entra também. Despesa com armazenagem e capatazia. Não entra. A gente acabou de ver aqui, ó, a questão da capatazia e armazenagem, ó. Excluindo-se, aqui, que está dentro da exclusão, armazenagem e capatazia.
Então não entra. Então vamos botar em outra cor aqui, ó. Vamos fazer um xizinho. Não entra. Honorários do despachante aduaneiro. Acabamos de ver que não entra. Por quê? Despesa com o despachante não entra. Aqui, ó. Dentro das exclusões, valores pagos ao despachante. Então não entra. Beleza, a gente fechou, né? Show. Então vamos somar o que entra aqui, pessoal. Vai ser 200 mil. Vamos treinar a continha. Vou jogar na calculadora, não. 200 mil. 30 mil. 20 mil. 5 mil. 400. E 2 mil reais. Certo? 200 mil com 30, 230 mil. Com 20, 250 mil. Com 5, 255 mil. 255.400. Com 2, 256.400. Não, 257, né? O professor tá maluco, ó. 200 com 3, 230, 250, 255, 255.400 com 2, 257.400. Isso que é gostoso, é um atraso. Tem que treinar muita conta, hein, pessoal? Isso ajuda demais na prova de matemática financeira e nessas questõezinhas aqui. Em contabilidade também, quando cai questão aí de juros. Tá ok? Aqui, ó, 257.400. Só que, pessoal, isso daqui não tem o ICMS, né? Sem o ICMS ainda. Né? E o ICMS sempre compõe a base de cálculo, ok? Conforme está aqui, ó, a gente aprende isso desde na Constituição, mas aqui nas leis estaduais sempre replicam essa questão. Ó, integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos 5, 9 e 11. A gente está tratando do inciso 5, que é da importação. Então, inclusive no caso de importação, integra a base de cálculo. O montante do próprio imposto, aqui, ó, imposto por dentro, né? Constituindo o respectivo destaque e mera indicação. Os valores de frete, seguros, tá? Não vem ao caso agora por questão. Então, isso daqui tá sem o ICMS. Eu não vou fazer direto, eu falei, é só pegar tudo e dividir por 0,82. Galera que tem dificuldade aí pode ficar voando. Se o ICMS compõe a própria base de cálculo e ele é 18%, se isso daqui tá sem ICMS, então quer dizer que 257.400 corresponde a 82% da base de cálculo, porque 18 é ICMS. Então, X vai corresponder a 18%. Tá? Então, vai ser X vai ser 18%, desculpa. X vai ser 100%. R$ 257.482%, dá 100 ICMS, e a base de cálculo geral que a gente quer achar corresponde a 100%. Ok? Então, 0,82 que multiplica X é igual a 257.400. Ok? X é igual a 257.400 dividido por 0,82. Que vai ser o quê? Vamos jogar aqui para uma nova página aqui para não ficar tudo embolado. Vamos fazer a continha. Duzentos e cinquenta e sete e 400 dividido por 0,82, que é a mesma coisa aqui. Multiplica por 100 em cima e embaixo. 257, bota mais 2 zeros, dividido por 82. Certo? Aqui 257. 3 vezes 82 dá 246. 246 para 257, 11. Abaixa o 4. 1 vezes 82, 82. Para 114, faltam 32. Vamos ver se a gente já elimina. Já vê que é o 3 e o 1 na sequência. Vamos ver o que a gente já elimina aqui. 3, 3 a gente já elimina. Tem que ser bom para fazer 2 de prova, tá, pessoal? Ó, 3, 3 a gente já elimina.
3, 2 a gente já elimina. Beleza, pode ser A, C ou AD. A próxima tem que fazer isso. Não precisa terminar a conta. Abaixa o 0. Show? 240, 3 vezes 246, mais 80, eu acho que é 3, né? 3 vezes 82, 246, beleza. 246 para 320, para 306 dá 60, 70, 74. Então aqui, ó, 313, vamos ver o que tem de 313 aqui na questão. O AD não pode ser, A não pode ser, vai ser 313, 902 e 44. Se a gente fizer essa conta aqui, vai dar isso. Então que não precisa terminar a conta, galera. Tem que ser bom fazedor de prova. Gabarito, letra C. Pessoal, questãozinho um pouquinho mais tempo que ela levou, né? Mas eu sempre falo. Até peço desculpas do pessoal ter mandado muita mensagem aí para eu fazer curso para São Paulo também, mas galera, não dá. Tá? Quando eu pego um curso para fazer, o curso é completo, né? Curso a toque de caixa, tá bom? A intenção minha sempre fazer um curso muito completo, com preço bacana, ok? Que fique bem diferenciado aí do mercado. É um curso que você treina, revisa, aprofunda, tá? E memoriza aí a questão da legislação tributária toda, ok? Qualquer dúvida aí, estamos no fora à disposição. Um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.